Senhor presidente, volto a essa tribuna para abordar sobre alguns pontos específicos. Inicialmente, quero manifestar meu apoio incondicional à atitude do nosso decano dessa casa, o vereador Almiro, e dizer, Almiro, que poucos têm essa coragem de vir a essa tribuna e manifestar uma posição política de oposição. Historicamente, aqui já houve grandes embates entre ser governo e ser oposição. Mas geralmente isso ocorre quando dos resultados das eleições, de quem ganha e de quem perde. Muitas vezes, quem ganha tem uma base constituída. O gestor que perde elege alguns vereadores, que muitas vezes continuam na oposição e muitas vezes se alia a quem está no poder. Fazer a oposição não é coisa simples, é um ato de coragem, de muita coragem, sobretudo no município como Serra do Ramalho, que muitas vezes tem vereadores que entendem, acreditam piamente que só consegue manter no poder se estiver ao lado do prefeito. Esse entendimento é uma fragilidade de uma concepção política reducionista. Porque o mandato ao vereador, quem dá é o povo. Quem dá sustentação é a população. O que tem que se fazer é a transparência e a coerência com quem os colocou aqui. A crença de quem nos colocou aqui é para que possamos ter a nossa postura. Uma postura, seja de governo, seja de oposição. Todos sabem da minha posição, dos embates e dos debates. Nunca deixei de votar em projetos benéficos para a população. Assim como também não votei em diversos projetos porque entendi que não é bom para a população. Mas para todos eu justifico a minha posição de votar ou não votar. Então a gente precisa modernizar o nosso modo de fazer política, porque tem muitos cidadãos que estão mais evoluídos do que certos políticos. Estudam mais, leem mais, acompanham mais, entende-se mais o conceito de política moderno, e muitas vezes temos políticos com os pensamentos retrógrados, que só olham para o retrovisor da história e não olham no para-brisa. Então essa coragem de dizer, de romper, de dizer que muda-se de uma posição política para outra, é um ato de coragem muito grande. E obviamente que os ataques são muitas vezes incontroláveis. Porque tem pessoas que não gostam de quem está do governo, obviamente. Quanto mais um vereador, como eu já dizer, um decano da política de Serra do Ramalho, um dos fundadores, um dos pais desse município, que ajudou a criar esse município nos momentos mais difíceis de sua constituição. Não é um vereador qualquer. É um vereador que tem história, qualificado, conhecido, querido, tanto é que a sua comunidade nunca deixou de renovar o seu mandato, nos momentos mais difíceis da vida política. Então isso é natural, fazer reuniões, debater e dizer mais ainda,
Esse negócio de dizer que só ganha política sendo amado se tiver contratos é mentira. Eu não tenho contrato de prefeitura. Não tenho. No entanto, a população renovou o meu mandato em 2024 e me colocou a essa casa. No momento mais difícil do meu nome, era perseguido. Onde tivesse um voto de Atenilda para buscar. Mas a população me trouxe para aqui. Quem manda é o povo, não é contratos. É uma fragilidade dizer que só se elege quem tiver contratos. E o seu trabalho não conta, não é? Tem que parar com isso, gente. O mandato é coisa grande, significativa e importante. Através do mandato, você conquista grandes coisas. Nós temos agora, no ano que vem, eleições gerais. Quem quiser apoio tem que colocar a emenda do município. Ora, a Agrovilha 4 será contemplada em breve com uma grande pavimentação asfáltica. Você conquistou. Não tem contratos. Assistencialismo todo mundo faz, porque as comunidades sabendo das deficiências, você consegue fazer. E tem outras formas também, não existe, essa não é a única maneira de se fazer política, confiar em contratos. Temos outras possibilidades de fazer o nosso trabalho político no dia a dia. Então é para a gente, muitas vezes, desprender de ideias, muitas vezes, reducionistas, e pensar que esse é o viés mais fácil. E nós sabemos também que o poder público ele existe para servir a população, independente de quem está no poder ou na posição política. Se eu for ao hospital, é um instrumento público, eu não posso ser impedido de ser atendido. Em qualquer órgão público que você for, você será atendido. Então a gente precisa respeitar as posições políticas de cada um. Respeito muito bem nessa casa, todos os vereadores são meus amigos, converso com todo mundo, a gente brinca, a gente conversa, não tem atrito com nenhum vereador, até porque aqui é uma casa de discussões das demandas públicas, mas é preciso respeitar o posicionamento de cada um. Cada um se posiciona onde se sente melhor, cada um fica onde se sente bem, e isso não impede o diálogo. A boa convivência pacífica, como eu sempre disse aqui, que briguem as ideias, mas não as pessoas. Está aqui meu amigo Zé Aparecido, que presidiu a casa por 4 anos. Tivemos grandes embates políticos aqui, como todo mundo sabe da minha posição. Mas nunca deixei o meu carinho, a minha amizade que eu tenho com o Zé. Vou na casa dele todas as vezes que ele me convida. Tenho uma boa relação com ele, política e pessoal, é meu amigo. E tivemos grandes embates. E os embates, todas as vezes que eu brigar com alguém por uma ideia, eu vou fechar a cara para a pessoa, não conversar com a pessoa. E isso não é um cidadão, um político moderno. Que brigue as ideias, mas que não brigue as pessoas. Então, meu caro, fica a minha solidariedade e sucesso na sua posição, nesse ato de coragem, que você é um grande homem corajoso. E aí, senhor presidente, eu quero avisar o pessoal da saúde, que a semana passada nós votamos aqui o projeto 679, se não me engano, não é isso? E ainda não foi sancionado, não foi transformado em lei. Mas a previsão é que hoje à tarde, segundo as informações que eu tive, é que o projeto será sancionado e transformará em lei, e com isso possibilitará o pagamento de um incentivo financeiro para o pessoal da saúde aí que está desde o ano passado esperando esse recurso. Então, para tranquilizá-los, nós queremos agradecer a todos os envolvidos, à casa, aos funcionários que veio aqui, fazer esse debate, ao secretário de saúde, Peu, que esteve aqui na casa, conversou, dialogou, chegou a um acordo, a um consenso possível. Nós queremos estender aqui nosso agradecimento ao secretário Peu, que veio aqui fazer essa discussão e entender também o papel que a casa tem e chegar a um consenso, a um valor onde pudesse, naquele momento, ser o mais ideal e poder satisfazer, então,
os servidores que aqui vieram. Então, esperamos que em breve possam receber esse pagamento, quem sabe, né, até quinta-feira, para gastar aí na vaquejada, né? A partir de quinta-feira, acima das vaquejadas. Então, se o dinheiro sair até quinta-feira, será bem-vindo, né, presidente? Para a pessoa comprar roupa, sapato, né, aquecer a economia local aqui também. Esperamos que isso assim aconteça. E quero dizer, senhor presidente, uma informação, é que nós sabemos que no Brasil está ocorrendo um processo onde mais de 2.300.000 segurados do INSS não autorizaram o débito em suas contas, e nós sabemos que diversos sindicatos e associações estavam descontando mensalmente um valor nas contas dos aposentados sem eles autorizarem. Tanto é que o ano passado um montante de mais de 6 bilhões de reais foram retirados dos cofres dos aposentados desse país. Então, o que acontece? Isso, gente, equivale hoje, até hoje, equivale a 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais foram retirados dos bolsos dos aposentados do país, injustamente, indevidamente. Então, agora os aposentados têm que fazer essa requisição, declarar que não autorizou o desconto e solicitar o reembolso. Está previsto para o início do mês de julho agora, o governo fazer esse reembolso, retornar para os aposentados que não autorizaram esse desconto. Além disso, a Advocacia Geral da União está já buscando, entrando com ações para bloquear os bens e os recursos das pessoas físicas e jurídicas que estão sendo investigadas. Inclusive, tem até a citação de alguns políticos, a exemplo de deputados e senadores que estavam colaborando com esse esquema fraudulento de recursos. É lamentável. E voltamos a dizer que os aposentados devem fazer a solicitação pelo meu INSS. Eu já fiz de vários aposentados, nós estamos aqui disponível, eu que gosto muito dessa área social, me coloco à disposição, aqueles e aquelas que ainda não solicitaram, nos procure para que possamos viabilizar essa forma, porque é um sistema, muitas vezes, o idoso não tem traquejo com isso e precisa de alguém para auxiliar. Então, nós nos colocamos no nosso gabinete à disposição, os aposentados e as aposentadas que se sentiram e que são lesados, nos procure para que possamos dar essa contribuição nesse momento necessário. E por fim, senhor presidente, dizer que hoje, dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data instituída pela ONU em 1972, foi quando ocorreu no mundo a primeira conferência de meio ambiente. E de lá para cá, nós sabemos que é uma luta, é uma briga entre a preservação ambiental e a fome do capitalismo, né? Então, procuramos muitas vezes legislações que possam conciliar como ter o desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Muitas vezes isso cria uma celeuma, como estamos vendo agora no Congresso Nacional. Os grandes latifundiários desse país não aceitam obedecer às leis ambientais e querem a todo custo transgredir, como ocorreu a semana passada com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi frontalmente por um deputado, se não me engano lá de Rondônia, se não me engano, um deputado, do senador, que frontalmente utilizou uma forma machista, misógina, diante de uma senadora, e não era só por questões ambientais não, viu, Jô? É porque ela era uma mulher, por causa das suas posições políticas, nós sabemos da posição da ministra Marina Silva, das suas posições, ela ali foi frontalmente desmascarada, foi assim, desrespeitada, tá? Por um senador que é machista, não aguenta ver a mulher no poder, né? Com suas ideias brilhantes, suas boas ideias. Lamentavelmente, ainda temos políticos com esse comportamento misógino, machista,
que não respeita a posição da mulher, que não aceita a mulher na política, assumir determinados cargos. Então, essa convivência que não é pacífica precisa ser respeitada, mas ele sofreu as consequências das redes sociais, as pessoas manifestaram, e nós manifestamos aqui a nossa solidariedade à nossa ministra Marina Silva pela sua luta em defesa da vida e em defesa do meio ambiente. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.